vermos lá o Bíblia. Por que será? A pessoa fica tão satisfeita com esta verdade. Mas a esmola bibliotekária justamente porque ela é ligada. Ela não é ofertada. Se um irmão nosso está com dificuldade financeira, nós ofertamos a ele uma ajuda diferente. Mas o outro a gente joga. Se possível, assim na janela, a gente só o lugar do passado vai com medo. E muitas vezes fazemos por culpa, por tudo mais, mas a maioria das vezes hoje em dia é por medo. Ele não vem atirar, nós não entregamos a esmola antes. Isso é uma questão muito complicada. Vocês sabem que a menino, o lugar de menino não é na rua, é em casa, é no esporte, é na música, é no estudo, é na escola. E isso, infelizmente, no nosso país, só os que têm condições econômicas podem proporcionar aos filhos, né? Então, nossos meninos descem os morros e vão para as ruas mendigar. Primeiro que é interessante brincar, ficar aquele bando brincando, né? Provocando as pessoas que passam, coisa de menino mesmo. As meninas demoram mais a descer, e quando descem é mais complicado. Os meninos descem antes. Porque geralmente a família é monoparental, só a mãe para cuidar dos filhos, não tem companheiro. Ele deixa 2, 3 filhos e vai embora, o outro vem, deixa 2, 3 e vai embora. E ela está nas nossas casas trabalhando o dia inteiro para nós. Então não tem quem cuide das coisas, né? Número de acidentes, número de estudos, de problemas seríssimos que acontecem, inclusive desse tipo, né? Porque as crianças ficam sozinhas, e criança não pode cuidar de criança. Então, os maiorzinhos já começam a vir da rua. E quanto mais nós oferecemos esmolas a eles, mais eles se distanciam da casa. E vocês não têm ideia do drama de certas mães que são responsáveis, sabem que não tem como cuidar dos filhos, até trabalhar com comida dentro de casa, mas que os filhos estão na rua. E não voltam. É uma herança. Quando voltam, fica 1 mês, 2 ou menos até e voltam para a rua. Porque na rua ele ganha muito dinheiro. Que a criança estende a mão, todo mundo dá. O adulto diz, você é vagabundo, vai trabalhar, é drogado, vai trabalhar. Mas ele será o futuro drogado e vai aprendendo isso e passando para os próprios filhos, né? São gerações e gerações assim. Nós criamos em Juiz de Fora, na década de 80, junto com um grupo de profissionais, a profissão Meninos e Meninos de Rua. Foi algo impressionante. Queríamos ver sensibilizarmos a comunidade para, inclusive, não dar a esmola, para que a criança pudesse retomar os estudos, pudesse voltar para casa, pudesse participar dos poucos programas sociais que existiam na época. E foi um trabalho insano. A comissão funciona até hoje, mas as decisões são políticas, então é tudo muito difícil, muito complicado. As crianças saíam da creche, ficavam 6 anos, de repente se encontravam com ele na rua, puxavam o saco de luz e diziam, oi tia, tudo bem? O que você está fazendo aí? Ah, estou aqui, pedindo esmola. Porque não tinha continuidade, né? Então, foi muito complicado sempre, mas sempre lutamos por isso. E os dramas que vivemos nessa época, vocês não têm ideia, porque a criança não volta para casa, já se torna daí a pouco adolescente, né? E aí fica mais difícil ainda, e são adotados pelos maiores de rua. Vocês podem observar que a criança vai vender uma flor e a pessoa compra. Se for maior, não. Mas o maior está na Kombi, com as flores fornecendo para a criança vender. Meia-noite, 1h da manhã, ela está nos restaurantes, nos bares, vendendo as flores e assim por diante. Então, sempre há um maior atrás disso, explorando o trabalho da criança. Então, nós achamos que estamos fazendo uma caridade e estamos impedindo o desenvolvimento normal desse espírito que veio também, como nós, para acertar, para progredir, para melhorar. Mas vamos então conversar mais com as perguntas, porque temos muito a conversar. Tem um relatório? Se não souber, Kardec responde. Até anotei para não esquecer. Quero registrar a presença dos confrades do Guarani, né? Eu sou Arthur Dona Beth. E vieram aqui. Eu vou dar, então, preferência a eles para que possam fazer suas colocações, suas perguntas. Tenho um depoimento, acho que interessante. Deve interessar para todas as pessoas. Conhece o futuro um cidadão chamado Abel Gomes. Esse Abel Gomes se tornou espírita, lendo um dos primeiros livros em francês chegados ao Brasil. Ele tinha muito contato com a embaixada e recebeu um livro dos espíritos franceses. E ele se tornou espírita. E transformou meu pai e mais 2 amigos também em espíritas, os pioneiros do espiritismo na sua cultura.
Mas o que eu quero contar é o seguinte: sua fé, sua conduta, sempre, como em todos os lugares pequenos, tem sempre um pedinte, né? Aquele cidadão que percorre casa por casa, ele procura emprego, ele procura comida, dinheiro. E o senhor Abel, quando esse pedinte chegava, o senhor Abel antecipava-se a ele. Ih, rapaz, foi Deus que te trouxe aqui. Eu estava pensando muito em você. Senhor Abel, o meu quintal, rapaz, meu quintal está todo sujo. Eu preciso que você limpe o quintal. Ah, um camarada aí limpava o quintal e aí ele remunerava em dobro. Ele não dava esmola, ele pagava por salário. E aquilo acabou despertando ele o interesse dele e dos amigos que viam isso. Porque você, em vez de dar esmola, dá um servicinho na pessoa. Para que a pessoa comece a aprender a trabalhar. Porque o trabalho é importante não pelo que a gente recebe. Aliás, como diz Ismael Gomes Braga nas cartas da Laura, os trabalhos mais importantes são remunerados. Soldados que morrem em defesa da pátria, da guerra, não ganha nada, volta como um herói, mas não ganha nada. Os 9 meses que nós passamos dentro da barriga da mamãe, nós não pagamos esse aluguel. E há outras coisas mais importantes ainda, porque ele favor à pátria, né? As noites indormidas, que eu fico com que é o maltrato, não só, mas é um exemplo fantástico que a gente pode adotar. Pequeno serviço, de vez de dar esmola, dá um pequeno serviço e remunera bem, para estimular o indivíduo, a por ele próprio procurar serviço. Evita os profissionais da mendigância, porque nós criamos os profissionais da mendigância nessa atitude. Nós temos um companheiro de sentido, de fora, que ele passando ali pela Praça São Mateus, morava no pé, uma moça de uns 30 e poucos anos veio a ele pedindo dinheiro. Primeira vez ele olhou para ela e tudo, ela disse que estava precisando muito, ele deu um trocado para ela. Na segunda vez, ele chegou, parou, teve tempo, né, de olhar e parar, falou: "Ah, minha irmã, você é uma moça nova, forte, saudável. Eu sou um idoso de 70 e poucos anos, você me pedindo dinheiro. Por que você não arruma algo para fazer, para você viver com dignidade e tal?" E ela ficou olhando, ouvindo aquilo, ele não deu mais do que recurso, e ele foi embora. Daí uns meses ele passa ali de novo, e uma pessoa grita: "Não, senhor", veio atrás dele. Ele: "Pois não, o que você deseja?" Ela falou: "O senhor está me conhecendo?" Ele falou assim: "Não." Ela falou assim: "Eu sou aquela pessoa que há tantos meses atrás, o senhor aqui falou comigo que eu arrumar alguma coisa digna para sobreviver. Eu consegui um emprego no salão de cabeleireiro. Ela estava tão bonita, arrumada, que ele não conheceu. De graça, né? Ele não a conheceu. E ela falou: "Estou muito feliz, queria agradecer a caridade que o senhor fez comigo." Então a gente vê a responsabilidade. Ao mesmo tempo, a minha ajudante lá em casa tem um primo que vive na porta de uma das igrejas de fora, só mendigando. Porque ele falou assim: "Eu trabalhar aqui, eu ganho muito mais do que o salário mínimo lá, porque o pessoal vai rezar, fica com culpa, me dá logo." Então, essas coisas existem mesmo. Mas quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Não, ela tocou num ponto muito importante que eu queria também ressaltar. É quanto ao Bolsa Família. Essa forma continuada, as mesmas pessoas recebendo, isso não é um tipo de esmola? Esmola ficou institucionalizada, né? Porque teria de ter, para ser um trabalho completo, existem porções de pobreza do norte, do nordeste, realmente, que não há emprego, não há trabalho e tal. Mas é preciso qualificar as pessoas, que são gerações e gerações perdidas. E os pais já não têm profissão, o filho não tem, todos mendigando. E aquilo não resolve, né? São 80, 90 reais e não chega a grandes quantias, mas precisa. Não deixa de ser. Então, está aberto a pergunta aí. Sônia Elaine, ela tocou uma questão fundamental. Por exemplo, eu vejo de um outro prisma. A mendicância que a gente vê, que a gente depara com ela hoje nas ruas, é profissionalizada.
entendeu? É aquele mendigo tradicional, no meu tempo de criança, parece extinto, né? Agora modificou todo aquele pedinte, é um pedinte todo dia, que me passa o carro, é o mesmo pedinte, sempre, e quando não é assim, na parte das crianças, é como a senhora disse, há alguém por trás explorando. Eu não verifico mais aquele mendigo que tinha na minha época de criança, que era alguém necessitado, que tinha e tal, etc, etc, etc. Então, ou seja, esse é um ponto que eu acho que criou-se está faltando mexer nesse ponto de quem está por trás dessa exploração. Esse eu acho que é uma área que como institucionalizou, parece que tudo que é feito nessa direção é correto, né? Tudo que é feito para dar. Porque realmente você dá. Inclusive, eu fiz uma pergunta no nosso estudo, que se alguém me pedisse a Jesus R$1, o que ele faria? Né? Se tivesse. Ele não tinha. O que faria? O que faria? Pedir a ele, disse, eu não tenho ouro nem prata. O que faria? Ele curou a pessoa. Considerando o que ele falou no Evangelho, eu acho que ele iria procurar indagar aquele cidadão o que necessitas de R$1 de outro para se prover, não é? Então eu acho que aí essa é a nossa falta. Que é o diálogo para proteger a gente vai à causa. Como tem, não sei se ainda existe no projeto Viva Rio, que é uma espécie de protetor de uma família, cada um adotava uma família favelada. Mas não é para dar dinheiro, não. É justamente para ser acionado nos momentos de angústia, de dificuldades, na necessidade de fazer. E isso, que eu não sei se ainda permanece no projeto, lá no Rio de Janeiro, isso eu achei muito bonito, muito importante, que acaba sensibilizando, o Gabriel Pensador, na época, estava envolvido um pouco nisso. Então, me parece que esse intercâmbio é que falta, porque muitas das vezes não é dinheiro que eles precisam. Eu acho que quase sempre não é dinheiro a questão fundamental, assim, em pequenas duas áreas. Então, o que falta, né, e o que criou essa repulsa, que hoje está bastante claro, o pobre contra rico no país, a classe média em confronto com as classes menos favorecidas, isso se evidenciou na campanha eleitoral, né? Então, eu acho que nós espíritas nós temos dificuldade de adaptar uma linguagem para chegar a essas pessoas necessitadas. As igrejas evangélicas parecem ter uma linguagem mais própria, mais próxima dessas pessoas e consegue. Nós não conseguimos ainda encontrar uma forma de descermos até o grau dessas pessoas, porque não adianta a gente negar que a doutrina espírita é uma doutrina elitizada. Porque, infelizmente, querendo ou não, acaba sendo. Sim, mas a doutrina espírita se elitizou e a classe que frequenta a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita, é uma classe praticamente elitizada. Nós temos no Evangelho esse conselho. Veja se, em vez do recurso material, as suas palavras, os seus conselhos, as suas sugestões serão mais úteis. É exatamente nos convocando a esse corpo a corpo com o irmão, esse diálogo. Então, há muitas casas espíritas que usam isso, um grupo de 2, 3 pessoas que carregaram aquela família, vizinhos, se tornam realmente irmãos, e aí você apresenta Jesus para eles de uma outra maneira, não numa palestra. E com isso eles vão se envolvendo e a casa vai dando suporte, e a família às vezes caminha. Eu não tenho problema com a esmola, por exemplo. Se alguém me pede uma esmola, eu consulto, sinto, dou ou não dou sem nenhuma culpa. Alivia na hora. Sem nenhuma culpa. Eu pego ou dou. Vai depender da situação. Aquele que eu preparo todo dia quando eu vou no trabalho, eu dou uma vez por mês. Ou seja, uma vez eu encontrei ali em frente ao Patriótico com um senhor e ele tinha um braço cipolado, remou o braço, todo machucado, já tinha cicatrizado, né? E ele ficava com a camisa vestida só no braço e andando para mim pedindo dinheiro. Aí eu tinha conseguido uma operação aqui com uma moça que, tuberculose, comeu o nariz dela. Ele fez 16 cirurgias nela, colocou o nariz nela, de graça. E aí eu fiquei motivada, vendo assim, falei com ele, olha, eu não tenho dinheiro para lhe dar, mas eu posso te arrumar.
Espólio não existia cirurgião plástico naquela época. Posso lhe arrumar uma cirurgia que espólio esse braço aí. Porque aquilo era, você via que era a pele. Mesmo anunciando a área. Aí ele me passou uma descompostura que eu não consegui contar com você. Porque ele era um profissional da medicância. Entendeu? Quer dizer, já estava com problema de saúde realmente, mas que podia ser resolvido facilmente, eu acredito. E, no entanto, não quis nem tentar. Então, são essas coisas, né? Que a gente às vezes ajuda, né? A pessoa a piorar. Fernanda, pessoas que chegam lá no Ivon pedindo dinheiro, assim, vocês têm uma conduta, como é que vocês agem? É muito comum, né? Chegam mesmo. Geralmente a gente conversa. Quando a pessoa está alegando que está com fome, que está com dificuldade, tem sempre uma sacola separada que a gente atende primeiro, pesquisa depois. Porque às vezes você também não atender na hora, o dinheiro não, mas roupa, alimento, remédio, a pessoa depois, quando você vai atender, já desencarna. É comum acontecer. E os Espíritos dizem, atende aquele antes que ele se torne um mendigo, que ele estenda a mão. Nós devemos ajudar a ocupar as mãos, e não estendê-las. Atende antes, o que é isso? Eles contam a história de uma família, que o pai estava doente, a mãe com vários filhos pequenos passando fome, não tem remédio sem nada. Então, o pessoal realmente cristão foi lá visitá-los, viu a necessidade e começou a auxiliá-los, enquanto o pai estivesse doente, sem poder trabalhar. Naquela época não existia absolutamente nenhuma segurança, né? Então, e antes que aconteça, né? Vamos tentar agir antes que os meninos desçam a reivindicar. De meninos de rua, na rua, que menino bonito na rua, se tornem meninos de rua, porque ali reverter essa situação é complicada. Então, Dinheiro não. Quanto máximo, só em caso de muita necessidade, você está vendo, conhece o caso, geralmente nós estamos logo depois. Geraldo? Nos dois casos que ela contou, ainda há pouco, né, eu fiz uma reflexão assim, em relação a essa questão do aproveitamento